aí, estamos começando mais um Fala Doutor aqui na sua TV Câmara de Salvador. Fique à vontade, puxe a cadeira, deixa aquela aguinha pertinho de você para você não perder nada do que vai rolar por aqui. Porque hoje o assunto certamente te afeta, vai tocar você de alguma maneira, porque com certeza todo mundo tem um pontozinho que incomoda no dia a dia. Mas antes de abordarmos o tema de hoje, deixa eu te convidar para você nos acompanhar nas redes sociais e também no nosso YouTube. Basta você procurar TV e Rádio Câmara de Salvador que você vê toda a nossa programação. Agora sim, eu quero saber de você. Quem é aí que não tem aquela dor que irradia pela lombar, uma rigidez nos ombros ou incômodos nos joelhos? Pois é, esses males considerados comuns do dia a dia estão encontrando na acupuntura médica um aliado poderoso e respaldado pela ciência. No Brasil, a procura pela acupuntura médica cresceu 35% nos últimos 2 anos, segundo o levantamento feito recentemente pela Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura. E sua eficácia na redução da dor é atribuída a diversos mecanismos biológicos. Pois é, para entender melhor sobre o assunto e ver de forma prática como se dá a eficácia desse tipo de tratamento, eu fui conversar com o Dr. George Ferreira, médico, acupunturista e anestesiologista. E você vai acompanhar essa nossa conversa a partir de agora. Pronto, pessoal, conforme prometida, eu estou aqui com o Dr. George Ferreira, ele que é o especialista no assunto e vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre a acupuntura médica. Então, Dr. George, seja muito bem-vindo aqui à nossa TV Câmara, ao Fala Doutor. E eu queria que o senhor começasse explicando o que é que te motivou a buscar essa especialização em acupuntura médica. Bom, Cris, de formação inicial eu sou anestesista, tá? Já tenho uma formação já de anestesista há 33 anos, né? E alguns anos depois eu me deparei um pouco com os problemas de dor, né? E vi na acupuntura vamos dizer assim, uma técnica que estava surgindo, que estava despontando aqui e que poderia ser um aliado muito importante para você usar, né, no seu dia a dia, principalmente no tratamento de pacientes com dor. É uma técnica que sempre me atraiu, né? Essa coisa oriental sempre me puxou um pouco, teve um chamamento em relação a isso. E eu comecei a ver, estudar, resolvi fazer formação, fiz a formação de acupuntura, na época era a Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura. Hoje, junto com a AMBA, eles formaram o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, né? E eu já tenho essa formação já há alguns anos. Tinha deixado um pouco guardado e de uns anos para cá eu retomei esse trabalho com a acupuntura que sempre ficou latente aí, e me chamando, e agora que eu estou um pouco mais em condições de me dedicar mais a essa técnica, eu resolvi voltar e realmente trabalhar em cima de acupuntura. Uhum. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que diferencia a acupuntura comum, que a gente ouve falar, da acupuntura médica. É o mesmo procedimento, não é? Quais são esses pontos diferentes? Na realidade, Cris, a acupuntura chinesa, da medicina tradicional chinesa, é a mesma. Sim. Né? Porém, o profissional que está aplicando é outro. Né? Quando a acupuntura chegou aqui do Brasil, ele chegou através de imigrantes que tinham alguma formação em acupuntura, alguns deles tinham alguma formação de acupuntura e usaram a acupuntura até como uma forma de se sustentar aqui. Né? Chegaram com a imigração e começaram a fazer, como a acupuntura não era uma coisa conhecida, nem baseada em o que a gente precisa, em validação científica, em pesquisa científica, isso ficou muito restrito a um segmento que não era o segmento médico. Ela se difundiu com a abertura da China, se eu não me engano, nos anos 80, houve uma abertura maior da China em relação a acordos culturais, né, e econômicos também com outros países. A acupuntura começou a ser mais conhecida. E aí o que é que aconteceu? Começou-se a ter mais conhecimento de como ela agia, os benefícios que ela poderia trazer. Isso atraiu alguns profissionais médicos a conhecer a acupuntura
e eles se interessaram, conseguiram viajar e ver a acupuntura na China, né? E aí realmente ir lá, a acupuntura na China é feita por pessoas que têm uma formação médica também, da medicina tradicional chinesa, mas tem que ter formação médica, são 5 anos, às vezes 6 anos lá também, né? Lá tem a medicina ocidental normal, quer dizer, a medicina, a biomedicina, que a gente pode falar assim, né? Que é o que a gente conhece aqui, e tem a medicina tradicional chinesa, lá é praticada as duas medicinas. E a medicina tradicional chinesa, a pessoa tem que ter uma formação médica de médico tradicional chinês. Ele não deixa de ter uma formação médica. Porque o profissional médico, eu acho que ele tem uma visão mais ampla, um conhecimento mais aprofundado das patologias, de se fazer diagnóstico, né? E de conduzir um tratamento, né? Até de aliar outros tratamentos, ou de você simplesmente poder ver que você está diante de uma patologia que precisa de um outro profissional, né, para estar tratando aquele paciente e não negligenciando uma doença que, se você ficar tratando com acupuntura, melhorar um pouco, mas não resolver o problema, esse paciente pode se prejudicar lá na frente. Uhum, tá certo? perfeito, perfeito. Aqui a gente no Brasil tem um certo hábito que é, inclusive, nada politicamente correto. Que diante de qualquer dorzinha, a gente vai ali, toma um remedinho para aliviar aquela dor, né? Quando a gente começa, qual é o momento de começar a ligar o sinal de alerta diante dessas dores? Na lombar, nos ombros, nas costas, que são, às vezes acompanham a gente ali durante algum tempo, e a gente fica sempre nessa. Tomar um remedinho e passa ali aquela dor, e fica tranquilo. Quando é o momento de ligar esse sinal? É muito difícil você saber. Se for uma dor leve, provavelmente essa pessoa vai estar ali no dia a dia, trabalhando, você não tem tempo para dar conta de tudo. Você acaba realmente se medicando, tomando um analgésico comum e aquilo ali passando. Mas se é uma dor persistente, se é uma dor que vem progressiva, aumentando, começa a limitar qualquer tipo de atividade sua, que você antes não tinha essa limitação, né? Eu acho que sempre é sinal de alerta para você estar procurando um profissional, né? Para ter um esclarecimento, um diagnóstico, que seja por que você está tendo dor. E mesmo a maioria das dores, por exemplo, você tem dor lombar, a grande maioria das dores na lombar são de causa musculoesquelética. Não é uma dor que tem uma causa neoplásica, infecciosa, entendeu? De um processo inflamatório mais grave, né? de uma patologia reumatológica mais séria. Né? A grande maioria é musculoesquelética, né? Mais de 80%. Mesmo assim, eu acho que você não deve negligenciar qualquer dor que seja persistente, progressiva e que esteja limitando no seu dia a dia. Entendeu? Ótimo. Fica aí o alerta, viu, se ligue. Agora vamos falar um pouquinho sobre os casos que são mais indicados para o tratamento com acupuntura médica. São dores lombares? Quais são as regiões que têm um melhor resultado? Na realidade, o que aparece mais em consultório é, como você falou, a dor lombar, que é campeã, né? A dor de ombro e as dores no joelho. Essas três são assim as que têm mais prevalência, mais incidência dentro do consultório. E por que a acupuntura é tão benéfica nesses casos? Onde é que ela atua? Quais são os pontos mais trabalhados? Explica um pouquinho sobre a técnica. Você tem diversas, assim, a acupuntura da medicina tradicional chinesa, você tem diversas técnicas, né? Que você pode estar usando, diversos pontos, vamos dizer assim, técnicas não, mas pontos que você pode estar usando para estar trabalhando essa dor. Isso tudo vai depender. Quais são os pontos que eu vou usar? Tudo vai depender do tipo de dor que aquele paciente sente, qual é a característica dela, onde entendeu? Porque a acupuntura da medicina tradicional chinesa, ela trabalha muito em cima dos meridianos, né? Não sei se a gente pode mostrar aqui esse... Pode pegar? Sim, pode sim. Eu te ajudo. Então pronto. Tem esse boneco aqui, né? Depois de um tempo observando e trabalhando, porque a acupuntura ela foi sendo desenvolvida ao longo dos anos, não é uma coisa que surgiu e chegou pronta, lógico. Foi uma medicina trabalhada em cima de observação,
do empirismo de você fazer, dar certo ou não dar certo. E os chineses, eles mapearam no corpo meridianos, são linhas, e nessas linhas nós temos os pontos, que são os pontos de acupuntura, né? Nos 12 meridianos do corpo. Tem os meridianos da parte anterior, da parte posterior, né? E você tem vários pontos em cada meridiano, tá certo? São mais de 300 pontos, né? Dos 12 meridianos principais, que a gente tem outros meridianos secundários ainda. Sim. E tem os pontos extras que não fazem parte dos meridianos. Então, a depender do local da sua dor, né? Você pode estar trabalhando um determinado ponto ou outro. Não necessariamente pode ser um ponto local e pode ser um ponto à distância. Por exemplo, você tem dor lombar que você faz pontos no local que está doendo, na região lombar. Mas você tem pontos também para tratar a dor lombar que você pode usar a mão, pode usar tornozelo, pode usar a perna, entendeu? E trabalhar da mesma forma essa dor lombar. Pontos do ombro, você tem pontos aqui próximos ao ombro, tem pontos locais, pontos adjacentes e tem pontos à distância. Tem que a gente chama também os golden points, né? É um ponto do ombro que você tem um ponto bem aqui na panturrilha, que serve para tratar a dor no ombro. Aí você, como é que um ponto cá embaixo vai tratar a dor no ombro? A gente, na realidade, não tem uma explicação maior, certo? Mas com o uso, com o empirismo de você testar e ver resultado, os chineses mapearam isso aqui e não tenha dúvida que isso aqui tem resultado. Eu vi, inclusive, que alguns estudos apontam para resultados de até 48%, né? Em determinados pontos, em determinados casos, dependendo do tipo da dor. Fale um pouco como é que essa agulha tem esse poder todo, né? Porque através da agulha se consegue atingir esse resultado. Ela funciona ativando algum tipo de componente do nosso corpo que serve como analgésico natural. Sim. Como é isso? A gente demorou de assimilar a acupuntura aqui pela nossa biomedicina, nos médicos principalmente, porque não se tinha essa explicação. Sim. Com a evolução de neurofisiologia, neuromodulação, é que se viu que o uso de uma agulha no corpo, inserida principalmente em região que tenha músculo ou a fáscia do músculo, que é uma membrana que vai recobrir o músculo, ele tinha uma ação tanto local, tanto uma ação segmentar, que a gente chama, que é na região da medula, né, quanto ação também central, no sistema nervoso central, no cérebro. Tá? Por quê? Porque ela estimula liberação de substâncias que eu acho que todo mundo já ouviu falar em endorfinas, encefalinas, sim. Né? Serotonina, entendeu? Noradrenalina, são todos neurotransmissores e substâncias também analgésicas que nós produzimos no nosso organismo, as endorfinas, as encefalinas, que a agulha ela ajuda a, tanto local quanto a nível central, no cérebro e medula, liberar essas substâncias, ativando sistemas analgésicos que nós temos no nosso próprio corpo, entendeu? E essa descoberta é que vem cada vez mais validando a acupuntura, né? Dando mais credibilidade à técnica, e por isso ela tem tido um aumento de procura, né? E as pessoas têm buscado mais isso, até porque é uma técnica que não usa medicação. Sim. E quando você usa medicação, o que é que acontece? Você vai ter um efeito benéfico daquela medicação, mas a gente sabe que a alopatia também nos traz efeito colateral, né? Você usar qualquer medicação que você use, você pode ter o efeito que você quer, tomar um analgésico, mas aquele analgésico também pode ter um efeito colateral que você não quer, né? E a acupuntura, você não tem efeito colateral, a não ser assim, que quem esteja praticando não tenha domínio da técnica ou vai inserir a agulha no local que não deve ser inserido, entendeu? Ou trabalhar o paciente, por exemplo, paciente idoso, debilitado, trabalhar de uma forma que você não deva trabalhar. Mas isso aí vai depender mais de quem está praticando a técnica do que em relação a você ter um efeito colateral porque a agulha está ali. Entendeu? A agulha não vai ter efeito colateral, a não ser estimular aquele ponto ali. A senhora acha que encararia um tratamento com acupuntura para curar alguma dor?
Eu mesma não. Fique- Muito medrosa. É muito medrosa? Tá. Perfeito. Antes da gente continuar aqui com outras perguntas, me explica o seguinte: você já teve algum paciente, por exemplo, daqueles que tem medo de agulha, que tem medo de tomar injeção e que vem para cá cheio de neuras? Como é que você lida com esse paciente? Como é que você explica, convence ele que a acupuntura pode ser o melhor tratamento? Bem, o estímulo que se tem com a acupuntura é muito leve, né? A agulha é muito fina, tá certo? Depois a gente pode até tentar mostrar isso aí. A agulha é muito fina, você sente na hora uma picadazinha muito leve. Quando você chega no ponto, uma pressão ou um choquezinho, porque são áreas, o ponto de acupuntura é sempre um complexo vasculo-nervoso, sempre você tem um vaso com um nervinho ali, né, um receptor, por isso é que ela tem essa ação no sistema nervoso, né, e por isso o efeito dela. E você pode sentir, por exemplo, determinados pontos que estão perto do nervo, um choquezinho no local ocorrendo para o dedo, para a perna, entendeu? Mas isso é uma coisa rápida e extremamente suportável, é tranquilo. E o efeito que ela vem trazer depois é sempre muito benéfico. Então eu acho que compensa totalmente isso. Agora, convencer, às vezes o paciente você não consegue convencer com agulha, aí você tenta trabalhar ele de uma outra forma. Você tem algumas outras formas, só a eletroestimulação com eletrodos, né, que a gente aí estaria se aproximando do TENS da fisioterapia, né? Ou você pode fazer hoje se trabalha muito com laser. Sim. O laser nos pontos de acupuntura, né? Também com efeito, e nos pontos de acupuntura auricular também se tem um grande uso. Crianças você pode estar trabalhando com laser, né? Na orelha ou no corpo mesmo, você pode ter esse tipo de estímulo, que o laser dá o estímulo e não tem dor, né? Mas realmente a agulha, o estímulo é maior, é mais profundo, você consegue ter um efeito maior. E você pode potencializar esse efeito da acupuntura colocando, por exemplo, um eletroestimulador nas agulhas. Você coloca a agulha, coloca um eletroestimulador na agulha e para potencializar aquele efeito que você está tendo. Se você fizesse só o agulhamento seria mas quando você bota o eletro fica ali estimulando o tempo inteiro da sessão com aquele estímulo elétrico. E sem ser uma dor insuportável, não, né? Quando você coloca o eletroestimulador, o paciente não tem que ficar desconfortável. Ao contrário, você vai e aumenta a intensidade do estímulo até ele sentir o estímulo, mas que permaneça de uma forma, um formigamentozinho, contraçãozinha leve. Ele não tem que ter desconforto nenhum. Ao contrário, ele não pode ter esse desconforto. Ótimo. Tá? Vamos falar para quem está em casa agora nos assistindo. Está com dor em algum canto do corpo. Qual é a orientação principal? Primeiro você vai então um especialista, depois você busca esse. Como é que deve ser essa ordem para iniciar esse tratamento com a acupuntura? Olha, não existe. Você pode sentir uma dor e simplesmente procurar uma pessoa que já faça acupuntura, principalmente se ele for médico. Sim. Por quê? Porque ele vai ter condição de avaliar aquilo ali ou lhe mandar para o especialista ou dizer, não, vamos fazer alguns exames. Ele mesmo pediu exames de laboratório, exame de imagem, se necessário, tá certo? E começar seu tratamento, tá? Se ele achar que merece uma observação de um outro colega, um outro profissional, né? Aí ele vai fazer essa indicação e encaminhar o paciente para esse especialista, tá certo? Ou então se ele achar que o paciente tem uma dor que mereça, principalmente um quadro cirúrgico, por exemplo, né? O paciente vem com uma dor lombar muito forte, com irradiação, o paciente já está com déficit motor, déficit sensitivo, e aí você tem que ligar aquele sinal de alerta que você falou, né? Porque isso aí pode provavelmente ser uma compressão radicular, que se o paciente demora de ser tratado, demora de ser abordado, se essa condição persiste, ele pode ficar com déficit daquela raiz nervosa, aí ficar com déficit sensitivo ou déficit motor também. Né? Perfeito. Pelo que eu entendi, então, a acupuntura é indicada para todas as faixas etárias, não tem problema de idade, nenhuma faixa etária pode ser comprometida a partir do tratamento com a acupuntura, ou pode ter um desenvolvimento mais moderado, enfim, desse tratamento. O tratamento pode ser mais lento para os idosos. Tem essa diferenciação? Tem, sim, tem.
essa diferenciação existe. Quer dizer, você pode tratar todo mundo, tá? A maneira que você vai fazer isso é que diferencia. Tá? Então você não vai pegar uma criança pequenininha e fazer agulha nela. Tá? Não vai, né? Não vai ficar quieta para você colocar uma agulha, porque tem um estímulo, tem um pequeno dolorimento, então, e não tem porquê. A criança pequena você pode fazer outros tipos de estímulo. Com a própria mão, a digitopuntura, você estimular com o próprio dedo, ou como eu falei, com o laser, é uma opção também para quem trabalha com laser fazer esse tipo de estimulação. Pacientes idosos, muito debilitados, que tem uma condição, paciente às vezes oncológico, que vem debilitado, mas que procuram a acupuntura para melhorar uma determinada dor ou melhorar sintomas que são recorrentes pós-quimioterapia, pós-radioterapia, como náusea e vômitos, por exemplo, né? Falta de apetite, por exemplo. Você pode estar lançando a mão da acupuntura, só que a maneira que você vai trabalhar esse paciente é diferente. O tipo de estímulo que você vai dar, você não pode ser muito vigoroso, você não pode atuar com um eletro em alta intensidade. Então, são cuidados que você tem que ter com aquele determinado paciente que tem uma patologia já específica, né? Mas, no geral, você pode usar a acupuntura para qualquer patologia. E ela foi concebida para usar em qualquer tipo de patologia. Perfeito. Você que está aí, ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o Dr. George Ferreira. Ele é especialista em acupuntura médica e está explicando para a gente como é que acontece esse tipo de tratamento. Enfim, você que está aí com sua dorzinha guardada há muito tempo, de repente essa pode ser uma boa alternativa para você. Agora me conte, doutor, falando sobre esses tratamentos ainda. O senhor citou aí a necessidade, a importância dessa experiência, dessa expertise, né, de tantos anos que o senhor atua nessa área, justamente para ir nos pontos certos, não causar nenhum tipo de problema para o seu paciente, né? E no caso, qualquer médico deve ter esse cuidado. Quais são os riscos desse paciente, no momento ali da dor, do desespero, não conhece ninguém muito bem, busca um profissional que não sabe as referências, pode ter um efeito colateral muito grave fazer esse tratamento em acupuntura com alguém que não é tão especialista assim no assunto? A preocupação, uma das que eu já falei, é que você possa estar com uma patologia que necessite uma outra abordagem, uma abordagem às vezes até cirúrgica, e você está prolongando esse tratamento com a acupuntura, porque o profissional que não é médico não está conseguindo identificar que você está com aqueles sinais de alerta, os red flags, né? As bandeiras vermelhas, que às vezes estão ali presentes, e se a pessoa não souber identificar, ele não consegue ver, pô, esse paciente não é para mim, esse paciente tem que ir para um outro profissional para ser abordado até cirurgicamente se for necessário, tá? E outra coisa é o paciente ter alguma patologia que você, usando a agulha, você pode causar algum tipo de dano. Por exemplo, paciente que vem usando anticoagulante, né? Você vai usar uma agulha perto de um grande vaso, aí você pode causar um hematoma que, com o paciente uso de anticoagulante, esse hematoma, para você segurar esse sangramento, vai ser uma coisa mais difícil. Ou então não ter um conhecimento maior de anatomia e colocar essa agulha num local indevido, né, que você possa causar um trauma, porque já tem casos descritos, pacientes que fazem pneumotórax por perfuração, uma agulha colocada na região do pulmão, você causar um pneumotórax, um hemotórax, né? Uma perfuração, já existe também caso de perfuração, porque o paciente tinha uma falha do osso do externo e essa agulha foi introduzida e essa causou uma perfuração em pericárdio. Quer dizer que é uma complicação seríssima, tanto quanto um pneumotórax, por exemplo, né? E que às vezes, se você não tiver aquele conhecimento de anatomia, até onde eu posso ir com essa agulha, até onde eu não devo colocar, né? Você pode estar, vamos dizer assim, incorrendo num risco grande para poder prejudicar o paciente nesse momento. Então, no caso, o paciente que vai buscar esse tipo de tratamento, onde é que ele pode buscar referência profissional de um especialista? Tem um site? Tem alguma forma de buscar? Na realidade, eu acho que todos os profissionais hoje que estão atuando na ativa, a grande maioria pelo menos, tem algum tipo de informação em suas páginas de Instagram, de site, mas o que eu acho que dá mais
credibilidade é você ter uma indicação de alguém, de um profissional com a expertise, um profissional médico, e buscar ter um site da Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura, ou do CMBA, que é o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Né? E lá você tem muita informação, né, do que é, até da própria acupuntura e dos profissionais que estão lá cadastrados, dos profissionais que têm especialidade. Né? O próprio CFM, o CREMEB aqui, tem essa lista de profissionais que detêm o RQE, que é o registro de especialidade, e que são especialistas médicos em acupuntura, que também pode ser buscado. Então, acho que informação a gente tem hoje bem à mão, e pode buscar um profissional que mais se adeque. Ou você procurar um profissional, por exemplo, está com uma dor lombar, uma dor no joelho, qual é o profissional que eu vou procurar? Um ortopedista. E se for o caso, esse ortopedista, se ele tiver esse olhar, se quiser, pode estar lhe indicando. Você perguntar, doutor, eu posso fazer um tratamento conjunto com a acupuntura? Porque a acupuntura ela não contraindica tratamento nenhum. Na realidade, se você fizer acupuntura, você pode associar ela com qualquer tipo de abordagem terapêutica. Entendeu? Tanto com a medicação, com infiltrações, não tem problema nenhum. Você pode estar fazendo acupuntura junto com qualquer tipo de outro tratamento que você venha desenvolvendo com outro especialista, sem problema. Muito bem. Antes da gente fazer a demonstração, que a gente já tem um voluntário para a gente mostrar como se dá esse tratamento, no caso específico de determinada dor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre algum caso que foi mais marcante para o senhor, que o senhor recebeu aqui no consultório, de pessoa que vinha enfrentando uma dor já há algum tempo, que a partir do tratamento com a acupuntura teve esse resultado assim, visível, que mudou, uma mudança de vida, né? Acho importante a gente trazer também. Tem um caso interessante que é de um conhecido até amigo, né? Pessoal que me procurou, ele não reside aqui mais no Brasil, mas ele vem de vez em quando, e ele me procurou porque tinha uma dor no ombro, tá? E marcou, eu ainda não trabalhava nem nesse consultório, estava em outro. Aí ele me procurou, a gente marcou lá e tal, e ele disse, eu tô com uma dor no ombro. Aí que eu falei dos Golden Points até. Aí procurei, conversei com ele, fiz anamnese, e fiz um agulhamento na batata, na perna, né? No meio da perna ali, que é o ponto onde a gente quer agulhar para o ombro, né? E ele chegou, tinha uma certa limitação para abduzir o braço e tal. E aí eu coloquei a agulha na perna, embaixo, né, do outro lado, quer dizer, ele sentia dor do lado direito, eu coloquei a agulha do lado esquerdo. E eu disse, sim, e aí agora? Ele disse, e agora o quê? É só isso? Eu disse, é só isso. Aí, veja aí como tá ele. Aí começou a movimentar, o braço começou a movimentar. Mas o que foi que houve? E aí ele achou o máximo aquilo ali, né? Pô, com uma agulha, tá claro que a gente agulhou outros pontos, teve várias sessões depois daquilo ali, porque muitas vezes você agulha, melhora naquele momento e depois a dor vem e retorna um pouco, você tem que reforçar aquele tratamento, dar uma intensificada. Mas foi interessante porque ele, na hora, ele ficou meio sem acreditar, porque existe muita gente que ainda não acredita, né, lógico que nem todo paciente responde assim, é bom responder dessa forma, mas tem muita gente que ainda não acredita muito no método, tá? E hoje em dia eu falo que não é questão da acupuntura, saber se a acupuntura funciona ou não funciona, é mais desvendar como ela funciona, como ela age, para poder justamente ela ser mais, ter mais acreditação, ser mais creditada aqui no meio científico médico, para poder ter mais essa abrangência de uso e se difundir cada vez mais, porque não é uma técnica que você vai usar isoladamente, é uma técnica que você vai aliar com outros tratamentos, e tudo na intenção de trazer uma melhora para o paciente, tanto de dor, qualidade de vida, bem-estar, né? Isso sempre você poder desenvolver suas atividades de vida diária sem maiores incômodos, é sempre esse objetivo que eu acho que o paciente busca quando procura o profissional de saúde. Excelente. Eu tenho rejeição por conta da agulha, mas assim, né? Cada caso é um caso, né? Então, se fosse para minha saúde, se fosse para tirar a dor
insuportável, que com certeza estaria sentindo, claro, evidentemente que eu iria fazer um sacrifício para poder fazer sim. Iria, faria. E você falando aí sobre essa questão, né, da importância das pessoas que ainda não botam fé, como a gente diz aqui em Salvador, Sim. né, no tratamento através da acupuntura. A gente sabe que muitas pessoas ainda, esse negócio de agulhinha vai funcionar, eu quero um negócio que seja mais eficaz, um negócio que seja mais rápido. E eu acho que essa questão da automedicação tem muito a ver com isso, né? Diante daquela dor, a pessoa vai ali, compra aquele remédio, alivia e tem a sensação de que a dor não vai voltar mais. Então, o senhor acredita também que tenha muito a ver com isso, dessa necessidade de curas milagrosas, curas urgentes, curas instantâneas, e não de se seguir um tratamento? E explique quantas sessões em média são necessárias para que se tenha um resultado. Você foi perfeito em sua colocação, porque hoje, cada vez mais, a gente vive num momento de tudo instantâneo, né? Você quer resolver seu problema, você quer pegar uma pílula ali, botar na boca, tomar um colo de água, ó, resolvi. Pá. Você quer uma pílula para acordar, uma pílula para dormir, uma pílula para malhar, uma pílula para sair correndo, para trabalhar, para produzir, raciocinar. Então, as pessoas estão assim hoje. E, realmente, a acupuntura é um tratamento que ela demanda você se olhar, se perceber que precisa desse tratamento, né? E tirar um tempo para você ir numa consulta, fazer as sessões, né? E o que é que a gente preconiza, principalmente para os pacientes que a gente não conhece, nunca fez, não sabe se vai responder tão bem assim, tão rápido, né? Como eu disse, tem pacientes que são, uma pequena parte, são bons respondedores, que a gente chama até de hipersensível. Você faz e com uma sessão o cara fica, né? Tem a grande maioria que vai demandar algumas sessões para você ver se ele responde ou não, como ele responde, se vai precisar mudança nessa abordagem ou não. E tem uma pequena percentagem de pacientes que você vai fazer 5, 10, 15, 20 sessões e você vai ver que ele não vai ter uma resposta satisfatória. Nesses pacientes que não respondem, que graças a Deus é uma pequena parte, você não deve estar insistindo, porque o método não vai ter um grande benefício para ele. Ele só vai estar ali tendo custo, gastando seu tempo, seu dinheiro, e não vai ter um efeito, tá? Mas a grande maioria responde, e o que é que a gente preconiza? Um pool de pelo menos 10 sessões, né? De 5 a 10 a gente começa a ver se o paciente realmente vai ter uma resposta satisfatória, e você começa a manipular essa abordagem. Faz algumas sessões, vê, respondeu, né? Mesmo que não responda tão bem, mas teve alguma resposta, vale a pena a gente insistir mais um pouco, mudar um pouco a abordagem, estimular um pouco mais, entendeu? Para esse paciente ver se tem resposta, ou usar outro tipo de técnica, como a acupuntura auricular, você associar com a sistêmica, escalpiana também, que é uma outra técnica de acupuntura que existe. Então, pelo menos 5 a 10 sessões para o paciente ficar situado, e se ele responde bem, tem um resultado, você pode ir espaçando essas sessões e ele ficar fazendo manutenções das sessões de acupuntura, se ele se sentir realmente bem com aquilo ali. Ou procurar, quando ele achar necessário, procurar e fazer novo curso de sessão. Muito bem. A gente vai ter uma demonstração. A gente achou um paciente que está ali com dor nos ombros e a gente vai mostrar como é, na prática, que a acupuntura funciona. Vamos lá então, doutor? Vamos lá. Então vamos fazer aqui uma demonstração de como ocorre o agulhamento, né? A sessão de acupuntura é feita toda uma anamnese, um exame físico antes, né? E aqui a gente vai demonstrar basicamente o agulhamento mesmo. Um paciente de 45 anos com dor no ombro, na parte anterior do ombro, tá? E o que é que a gente pode abordar é saber que ele tem uma dor que acontece quando ele abduz, abre, né, levanta o braço, e que está exatamente no meridiano de intestino grosso. Tá? Então, o que é que a gente pode fazer? A agulha de acupuntura é muito fina, é muito fininha, vocês podem ver, é muito leve esse estímulo, e a gente vai usar um ponto à distância primeiro, né? No lado oposto do ombro, ele está sentindo dor no ombro direito, a gente vai fazer
um agulhamento do lado esquerdo. Já fizemos a desinfecção aqui da pele. Se você sentir, pode sentir um choquezinho na perna, correndo pro pé. Sentir, fala. Pronto. Beleza. Ok. Você pode movimentar um pouquinho o braço. Pode movimentar aí até... Você estava com dor? Sim. Antes? Dessa região. Tá. Continua com a mesma dor? Menos dor. Menos dor? Você acha que só com esse agulhamento melhorou? Tá ficando mais fácil, realmente. Você acha que mobilizou mais o braço? Mobilizou. Pronto, perfeito. Só isso. Pronto. E aí a gente vai fazer a abordagem aqui no... Agora sim no meridiano de intestino grosso aqui. Choquezinho também. Isso. Chegou lá. Essa sensação, quando o paciente refere, é uma sensação característica de que nós chegamos no ponto, tá? Sim. É o que o chinês chama de a sensação do deti. Só mais um pontozinho aqui. Também é bom para relaxar a musculatura do ombro. Ele já é de outro meridiano. Isso. Perfeito. Tudo bem? Tudo bem. No geral, nós fazemos a sessão com o paciente deitado. Mas eu queria fazer esse ponto aí da região posterior. E aqui, ó, relaxa muito a musculatura também aqui. Só mais um pontinho aqui. Outro ponto de intestino grosso aqui. Doeu não? Não. Não, aqui não. Tá, mas vamos lá. Pronto. Não mexa o braço agora não, porque ele está com agulha, tá? Bem na articulação. Seriam pontos clássicos para ombro aí, né? No meridiano do intestino grosso. No geral, nós deixamos o agulhamento 10, 15 minutos, às vezes 20 minutos. Se você for botar a eletroestimulação também, pode demorar um pouquinho mais. Mas o agulhamento é basicamente isso. Você pode colocar mais agulhas, menos, fazer uma abordagem auricular, escalpiana e observar o paciente com as sessões subsequentes para ver como é que ele fica. Esse aqui é Eduardo Lima, nosso assistente de áudio da equipe, e tá aqui se submetendo ao tratamento. Pego de surpresa, tá? Só para vocês saberem. E eu queria saber, Dudu, conte pra gente, doeu? Foi incômodo? Como foi a sensação de fazer esse tratamento inicial? Só demonstração aqui pra gente. Inicialmente foi tranquilo, né? A expectativa da furada da agulha, né? Somente. Mas assim, automático eu já senti um relaxamento muscular. Parece que pega na perna esquerda e vai para o ombro direito, mas tranquilo, perfeito. Ele inicialmente deu uma caruarazinha. Tem muita gente que chega aqui assim, como é que o senhor lida? Não, a grande maioria não tem essa suadeira, mas ele teve suadeira antes de botar a agulha, né? É coragem, é muita coragem. Mas assim, no geral, na primeira consulta, nós colocamos o paciente deitado, para ele ficar mais confortável, e alguns pacientes, muito poucos, sentem um certo mal-estar, que podem vir por conta de ser uma agulha que está introduzindo no corpo e dá aquela, que a gente chama de caruara, né? Eles têm uma lipotímia, uma queda de pressão num determinado momento, mas isso aí tem uma frequência muito pequena, né? E a gente consegue controlar tranquilamente com o paciente já deitado, agulhando menos, estimulando menos esse paciente na primeira sessão, até ele ficar mais acostumado com a técnica, com o método. Perfeito. Né? Geralmente 15 minutos aí sobre os efeitos. A gente agulha, porque às vezes você gasta um pouco mais de tempo na sessão, porque você às vezes tem que agulhar o paciente na parte anterior e virar para agulhar na parte posterior, né?
tem muitos pontos que você usa na região dorsal, principalmente paravertebral. A gente usa muito. E às vezes você gasta um pouco mais de tempo, porque você tem que gastar uns 10, 15 minutos fazendo o agulhamento anterior e 10, 15 minutos com o agulhamento posterior. Pronto, a gente vai aguardar esse tempo, vamos ver como é que o Dudu vai reagir e se vai estar fazendo todos os movimentos aqui no final dessa demonstração. Vamos ver como é que ele fica, vamos lá. Ver. Vamos lá. Bom, aqui a retirada das agulhas é simples, é realmente só puxar a agulha e ver se está... Às vezes tem um sangramento mínimo, um gotejamento de sangue, mas no geral nem acontece, certo? A outra e a da perna ali. Dá uma outra mexida aqui. Pronto. Pronto, depois dessa verdadeira aula e demonstração técnica, prática de como funciona a acupuntura médica, eu quero lhe agradecer, doutor George, você é uma simpatia. Muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório, viu? Eu que agradeço, Cris. E é a oportunidade de estar mostrando, né, essa técnica que eu gosto muito de fazer, né, que eu venho me dedicando e espero que cada vez mais as pessoas aprendam o que é a acupuntura e venham experimentar os benefícios que ela pode trazer. Exatamente, sem preconceitos. Quem quiser buscar aí mais informações, qual é o Instagram? Tem o Instagram, dr.georgeferreira. E aí tem algumas informações, a gente tem feito vídeos informativos mesmo, basicamente o que tem lá, sobre essa técnica aí da acupuntura. Muito Pode bom. procurar, viu? É isso. Muito obrigada mais uma vez, doutor Obrigado. George. A gente fica por aqui. Na próxima semana você tem mais um Fala Doutor. Até lá.